O Brasil continua à deriva, mas os ratos, bom, esses já abandonaram o navio. Por quê, mano? O que é isso? O navio está andando, está à deriva. A gente já sabe disso, tá certo? Que ratos são esses? Estão por aí, estão Moscou, China, ou pelo menos os chefes de governo e chefe de Estado, né, que acumulam função, os chefes do Legislativo também. É uma alegre comitiva de 150 pessoas, né, Está pelo mundo, está pelo mundo afora. governando no Aerolula. Governando o Aerolula. E também, provavelmente, no judiciário deve estar acontecendo encontros importantíssimos sobre o Brasil. Sem dúvida. Em- Para explicar o Brasil para os brasileiros fora daqui. em Nova York, Paris, Berlim e outros lugares, Veneza, onde eles gostam de discutir o Brasil. Particularmente em Nova York, só para a gente ficar. Hoje, essa semana, é a tal da Brazilian Week, Exatamente. em Nova York. Tem 12 seminários sobre o Brasil, de segunda a sexta. O valor está com uma coisa grande. Não, o lá, valor né? hoje, no dia de hoje, está ao vivo, nós estamos aqui, eles estão lá ao vivo falando, lá tem o presidente do Supremo, o presidente do Senado e, enfim, tal. Tem umas coisas engraçadas sobre isso, depois a gente pode comentar também. Hoje, nossa querida líder, magna Dora Kramer, não pôde comparecer por motivo de força maior, mas, em compensação, temos aqui a brilhante presença do nosso amigo, faz parte do nosso time, né? O nosso querido Manuel Tedimo, né? Economista, presidente do IEDS, e que hoje substitui a Dora Kramer muito generosamente, porque foi pego meio no contrapé. Não, é um né? prazer enorme. Eu estar até aqui. pensei em substituir por uma mulher, né? Várias mulheres, mas todas estavam ocupadas, então a coisa mais próxima que eu consegui de uma mulher inteligente foi o nosso querido Manuel Tedimo. Realmente, o politicamente correto do Marcelo Madureira é espetacular. Então vamos aguardar para o programa começar, né? Vamos começar? Vamos lá então? Que nem Berlim. Deriva é uma situação constante no país, né? Quer dizer, é uma coisa que a gente vem observando há um tempão que a deriva não sai da pauta, né? Pedro Paulo, e nós, enfim, o que acontece é que há um guarda-chuva nessa deriva, né? A gente não pode atribuir diretamente a uma fragilidade do presidente da República, por falta de capacidade de atualizar no seu exercício da presidência. Não pode considerar que o Centrão, o Congresso e tal são piores ou melhores do que em outros momentos, que o Judiciário perdeu a sua excelsa capacidade de ser imparcial por várias razões. Há todo um guarda-chuva que leva para a sua deriva. Nós nos acostumamos, nós brasileiros, a vida inteira, a achar que o governo é o presidente da República. Até porque ele tem legitimidade da eleição, né, direta. Né? E, portanto, a responsabilidade política de tudo é do presidente da República. Só que o presidente da República hoje é uma figura muito menor do que já foi, por falta de dinheiro público, por razões que nós já consideramos aqui, por falta de interesse ou apetite de se entender com os outros poderes, não é? E por falta da questão da disputa de poder, de disputa de primazia, de proselitismo entre os três poderes, que a rigor pela Constituição tem que ser harmônicos, independentes e harmônicos, né? Hoje eu acho que eles são independentes e desarmônicos, Mas tem e corporativos. Esse é o pano de fundo da perplexidade brasileira. E a causa de uma parte disso é que o legislativo hoje não depende mais dos favores do executivo para liberar a verba. Então isso faz a diferença. Hoje há uma independência do Congresso enorme. Eles têm, somando todos os dinheiros, fundo partidário, fundo eleitoral e as emendas, é um valor absurdo. Só emendas são 50 e tantos bilhões de reais Soma por ano. Com as outras verbas à disposição dos parlamentares, dá quase 60 bilhões, como aconteceu em 2024. Com o detalhe, né, Manuel, que todos esses recursos são usados com fins assim paroquiais e eleitoreiros. Quer dizer, você tem importantes recursos que, em vez de você fazer acordos partidários e tal, para resolver as questões estruturais do país, são usados por cada deputado segundo seus interesses
do seu eleitorado, justamente para garantir, né, a continuidade do seu mandato nas próximas eleições. E completamente desalinhados do objetivo, seja qual seja, do executivo. O executivo é que, assim, tecnicamente, o executivo deveria propor um orçamento e o Congresso aprova ou não aprova o orçamento. Emenda. Não deveria emendar, né? Deveria voltar para o executivo acertar e voltar para o Congresso para ser votado. Então tem um desalinhamento de interesses que você enfraquece a capacidade do Estado fazer diferença na vida das pessoas. Acho que tem um processo que vem rolando já no Brasil, sei lá, talvez nos últimos... desde se pensar direito, desde a nova Constituição, mas se pensar um pouquinho mais precisamente quando é que essa batalha entre os poderes foi se alterando, a gente lembra que o Executivo, logo depois da nova República, né, recentemente, passou a ter uma proeminência muito grande, porque ele detinha as verbas, ele detinha um poder muito grande em relação ao Congresso, e o Congresso era um órgão acessório do Executivo. Isso aí até o governo Fernando Henrique tinha essa, até aí tinha, do Lula também, primeiro governo Lula também ainda era dessa forma. Os dois Lulas, eu acho. Acho que ainda era dessa forma. Aí com o crescimento do STF, que se deu por conta da ação do STF em relação ao mensalão, depois até em relação ao Petrolão, o Lava Jato, suportando essa história toda, o STF passou a ter outra estatura. O STF prende, coisa que não acontecia. Magana no Brasil não era preso, passou a ser preso. Então isso alterou a relação de forças, o STF tem mais poder. E começou o STF a você conseguir escalar o time dos 11 ministros como escalava o time da seleção brasileira. Porque apareceu na televisão, todo aquele processo do mensalão. Tem a TV Justiça. Né? Não, ainda tem isso. Que né? cresceu o STF. Né? E agora a gente tem o crescimento de quem? Do Congresso. O Congresso conseguiu, no período do governo do Bolsonaro, crescer dramaticamente a sua influência, porque o Bolsonaro não queria governar e deixou o povo do Centrão ele tomar conta. O senador Ciro Nogueira foi o chefe da Casa Civil. Chefe da Casa Civil. É o patrão do Centrão. Exatamente. Virou o chefe da Casa Civil. Vamos lembrar Então só terminando aqui, você tem o judiciário fortalecido por essa história, o Congresso fortalecido agora porque detém as verbas, construiu uma independência, porque a dependência dele era paroquial, eu tenho que depender do governo para poder agir na minha paróquia, e agora eu não preciso mais, agora eu posso agir sozinho. E em detrimento disso, o poder executivo, que tinha todo o poder e conseguia comandar, ficou muito mais enfraquecido e não sabe como. Hoje o governo que está estabelecido não sabe como operar com isso. Não quer dizer que outros soubessem, mas esse não sabe. E não é só por falta de dinheiro, viu, Pedro Paulo? É por falta de projeto mesmo. E ainda que tivesse dinheiro, ia desperdiçar o dinheiro por falta de orientação correta da parte do poder público de aonde investir, aonde gastar. Agora, só um reparo rápido. A Constituição de 88 estabeleceu o direito à emenda. Não é? Isso, eu sei que é constitucional. A emenda, quer dizer, ao emendar, não precisa voltar para o Executivo para consertar o orçamento, ele pode emendar. Só que, lá está dito também, que essa emenda tem que determinar o destino do dinheiro, e não como aconteceu o negócio da emenda PIX e tal. O que é emenda PIX? Eu arranjo um dinheiro na minha comissão, lá no Congresso e tal, determino ao Poder Executivo que passe o dinheiro para a conta do Marcelo, que é prefeito de uma cidade do interior qualquer em ano eleitoral. Sem dar explicação. Sem dar explicações. Então o defeito saiu daí. A Constituição diz que você, além disso, da transparência e do destino certo, você tem que dizer qual é a fonte e de onde. Quer dizer, eu quero dar dinheiro para o Marcelo, então não vou dar para o Pedro Paulo. Quer dizer, em detrimento de quê eu posso acrescentar despesas? Isso foi posto debaixo do tapete. Quer dizer, está tudo muito errado. Esse errado todo é a perplexidade que o país tem hoje. O país pode não perceber, mas o escândalo do INSS. Agora, no escândalo do INSS, todo mundo já sabe. O pior de todos da história, que é roubar dinheiro da população diretamente, como disse o Pedro Paulo, do bolso do cidadão. Né? Isso não é das grandes questões, não.
Isso aí agora é parecido com o seu negócio do navio à deriva e os ratos querendo fugir. Agora é o seguinte, Não, os ratos já fugiram. o INSS, eu quero tirar meu corpo fora. Então veio o Congresso e propõe uma CPI. Tá bem, CPI é contra o governo. Esperado, né? Um claro. fato desse chama Óbvio. CPI. Foi protocolado, né? Ainda não foi assim. O governo Mas vai atual ser. querendo dizer que a culpa é do governo anterior. O governo anterior dizendo que era só um pedacinho, aquela coisa Não, toda. tanto é que não Né? existe um Bubu. consenso entre as próprias bancadas. Existem parlamentares governistas que são favoráveis à CPI, justamente para terem microfone, espaço para dizer, olha, não, eu não estou com isso. Eu não. Fui contra também, tá lá e tal. Daí, da outra parte, você tem as questões que dominaram o ambiente em Brasília, dominaram por baixo, porque o grande ambiente em Brasília só pensa na eleição de 2026, mas que dominaram por baixo, por exemplo, a questão do 8 de janeiro, não é? É uma questão enorme, como diminui a pena, não aumenta, não sei o que e tal. Iniciativa do Supremo Tribunal, amigo do Supremo Tribunal chama de Supremo, adversário chama de STF. Entendeu? Então, o Supremo resolveu legislar sobre a questão. E aí é um defeito, além dos outros todos que tem, aprendemos isso agora naquela bela exposição do Gustavo, né? Que é o seguinte, você não pode nunca ser a vítima, o investigador, enfim, O acusador. o acusador E o julgador. e o julgador da questão contra si próprio, que é o que aconteceu agora em alguns fatos ligados a essa questão do 8 de janeiro. Depois eles foram acertando juridicamente. Acertando, tendo uma desmoraliza. Totalmente. Desmoraliza. Totalmente. Observa hoje que o judiciário ele ocupa hoje um papel extravagante dentro dos pesos e contrapesos republicanos, né? Porque, por exemplo, sem pequenos detalhes, isso não é pequeno, é grande, mas, por exemplo, se sabe que o presidente da CBF atual, ele está no cargo por força de uma liminar feita por um juiz da Suprema Corte, ao qual o filho deste juiz é o representante da CBF na FIFA e mais, é também o dono da concessão de equipamentos e tal do tal do VAR. Né? Então, é uma promiscuidade, sendo que se descobriu que nessa petição, né, para que o atual presidente da CBF fosse mantido no cargo, sobre qual foi concedida a tal da liminar, existe uma assinatura flagrantemente falsificada de um dos seus membros, que está com 86 anos, em processo de senilidade. Mas isso é só um detalhe. Mas esse detalhe está sendo investigado. Também. Não, razão. Não, a gente não sabe. Olha, o INSS Mas a CBF resolveu a vida, porque agora o Carlo Ancelotti é o técnico O da seleção. INSS, veja bem, o INSS, já vamos para a terceira semana, e já conversamos aqui já 3 vezes, mas até agora, de verdade, você não sabe, não se divulgou pelo menos os nomes de quem foram os beneficiários, quais as instituições são Não está beneficiárias. claro, não. Não está claro, tem que dar nome aos bois. Não, E- isso e- porque eles não são aparelhados. Eles não têm uma empresa feita da Dataprev para tomar conta dos dados Pois é. deles. Quer dizer, tem toda uma estrutura específica e determinada para isso. Né? Mas Mas não o consegue. sistema Não tá consegue fora do fazer ar. levantamento. Não dá para parametrizar e Não, fazer um ciência de levantamento do banco não de é- dados. Não, No isso- nível da ciência de dados hoje, Não, hoje na boa, numa tarde, digamos, Numa 2 tarde. dias, vai, vamos ser, 2 dias. 3 se tiver um feriado. Vai no meio. ter um feriado no meio. Em Não. tempos de inteligência artificial, né, com todos esses recursos que você tem tecnológicos, você já saberia, né, onde o dinheiro for parar, na conta de quem, das pessoas físicas e jurídicas, quais as entidades envolvidas na marosca, quais os funcionários públicos que estavam ajudando a funcionar essa engrenagem, quais os responsáveis dentro dos Não, partidos isso não está no políticos. sistema. Se Não, tiver no isso não. sistema Mas quem não. ajudou, aí Não, isso complicou. não tá no Eu acho sistema. que isso não está no sistema. Não, Isso quer dizer, depende de não- uma investigação. Isso eles não conseguem resolver tão rápido, eu acho. Uhum. Mas a questão dos dados, quantos são, quanto foi, De quem? para quem. Não. E quanto pra sai que da a- conta de cada um? Pô, pelo amor E de quanto Deus. sai da Lógico, conta de cada um? Isso lógico é que tem como rápido. levantar. E o principal, né, quando é que vão devolver
esse dinheiro E da onde sai e da esse onde dinheiro? vai sair, não se tem a menor ideia. Se não existisse o Ministério da Previdência, ele seria criado para poder tratar desse assunto. Entendeu? Agora Porque vamos tratar. seria uma medida correta, né? Agora é é um uma Ministério falta da de importância. previdência. Está dando uma boa ideia. Vamos fazer agora o Ministério da Superprevidência. Entendeu? Um ministério acima do atual para poder tratar dessas questões. E tem uma coisa, né, Pedro Paulo, que é indignante. Eu sei que é a quarta semana que essa mesa está batendo papo sobre o INSS, porque o assunto é dramático e triste até. Quer dizer, a Lava Jato roubou bilhões. Bilhões, né? Os empresários, aquela coisa toda, o conluio. Aquele cara da Petrobras, que não era nem diretor, ele devolveu 97 milhões de dólares Inacreditável. e tal. Mas Ele aqui, morreu, né? o alvo do roubo era o erário público, ia para a Petrobras e outras empresas. Tá Isso. bem. Depois teve um grande escândalo nas Americanas. O alvo daquele escândalo era o mercado financeiro, quer dizer, quem tinha ação da Americanas, quem tinha obrigações, não sei o que. Esse agora, Não, e os funcionários. esse agora É. atinge diretamente o bolso do cidadão. Dos mais pobres. O Pedro Paulo falou bem, quer dizer, merenda escolar, tem toda hora um escândalo desse. Tá bem, mas a merenda continua existindo, saiu Não, mais tem cara. que existir para o roubo acontecer. É, Porque o roubo é uma parte daquilo que é fornecido. É, Então claro. tem que existir o serviço. Na saúde é a mesma coisa. Há uma licitação, mas comprou equipamento para atender a população e pagou mais caro. Então é um uso ineficiente do dinheiro. É. Mas o serviço acaba acontecendo. Nesse caso, não é tunga mesmo. É no foi lá, bolso, tirei no do bolso. cara. E 70% recebe um salário mínimo. É gente pobre. E, em parte, isso aí está contribuindo para aquilo que eu sempre falo aqui. Como todo mundo só pensa na eleição de 2026, mestre Lula não vai ser candidato. Se for, perde a eleição. Acabou. Isso é uma coisa que vai se construindo, porque uma campanha eleitoral com o Lula hoje, ou daqui a um ano, vai lembrar de todos esses aspectos. Ontem teve uma notícia que o Haddad agora já concordou que vai ser candidato a alguma coisa. É o Senado. E que vai sair, né, se desincompatibilizar a tempo de ser Em candidato a abril alguma do ano que coisa. vem. Eu li que é o Ser Senado. candidato a deputado está de bom tamanho para ele lá em São Paulo e tal. Mas porque ele se for- ganha para o Senado, são dois. ganha nada. São dois. Sim, Não, mas eu acho que se o Lula Calma aí. desistir de ser candidato a presidente da República, o indicado é o Haddad. Não tem, que outro nome tem no PT Pois é, hoje? vamos ver. Não tem. Eu me lembro do Eduardo Guardi, no governo Temer, que foi um governo curto, de transição, tampão, que foi maculado por aquele episódio todo lá do Joesley Batista, né, aquela coisa toda. O ministro da Fazenda era o Henrique Meirelles, que saiu 6 meses antes da eleição, 9 meses antes do fim do seu mandato, para se candidatar. Vocês se lembram? Por Goiás. Foi isso? Não me lembro. É, foi. Mas se candidatar. Aí entrou o Eduardo Guardia, Guarda. um excepcional ministro da Fazenda por 9 meses. Aí Foi ele é uma coisa espetacular, Uma né? coisa espetacular, coerente, trabalhou bem, conversou com o Supremo diversas vezes, Mas ia ao Congresso com tranquilidade. e tal. Morreu há pouco Quer dizer, tempo, muito tudo jovem. disso pode mas- acontecer. Morreu há pouco tempo, muito jovem. Mas pode acontecer tudo isso, não é? Também. Mas vamos ver o que acontece ano que vem. Eu acho o seguinte, como Brasília só pensa na sucessão, essas peças todas vão compondo a sucessão, inclusive o INSS, o grande roubo do nosso tempo, não é só do tempo de hoje, agora, não, do nosso tempo, é esse roubo do INSS. Agora, sobre esse assunto- e ele pode ser determinante na decisão futura do Lula de se candidatar ou não. Claro, Isso. é isso que eu estou querendo dizer, é isso mesmo. Agora, interessante é que o Temer reapareceu como um grande articulador. Aconselhador e tal. Agora fazendo uma frente da direita e tal. E o Eduardo Leite Mudou de partido. Mudou de partido. Nosso defunto, tristemente defunto e perdido PSDB. E parecendo que vai ser o candidato do PSD, né? Se houver espaço, porque Se houver espaço. aí a gente pensa depois na eleição de 2026, mas com certeza a polarização pura está em desuso, se houver a ausência do Lula Uhum. como nome, não é? Esse é um ponto. Na candidatura. E, do outro lado, a ausência do Bolsonaro como nome. Daí estão inventando quem vai ser o sucessor do Bolsonaro. Mas é uma conversa que pode ser feita em outro momento, quando a Pois gente é, voltar agora, a falar dessa eu estava campanha. pensando- Só se pensa nisso em Brasília, viu, Então, gente? por isso que eu comentei. E essa articulação que está se fazendo entre o Ronaldo Caiado, de Goiás, o Zema de O Minas, Ratinho. o Ratinho do Paraná, o próprio Tarcísio de São Paulo, de fazer uma candidatura alternativa de centro-direita, que eu acho que é uma coisa interessante, ela vai ter um problema também.
por conta da configuração atual do Congresso e do que aconteceu nos últimos anos com o Congresso, porque mesmo eleito, mesmo por uma frente que seja feita de centro-direita, fica difícil você criar um programa de governo que realmente tenha adesão dos parlamentares, porque os parlamentares vão continuar com essa política paroquial de se tratar dos seus próprios interesses, de não entender o conjunto da obra. Qualquer governo que venha se eleger, na minha opinião, ele tem esse problema, porque a característica do Congresso vai permanecer essa aí. Por um defeito de formulação. Balcão de negócio. Por um defeito, talvez, de formulação, em que o presidente da República e os governadores são eleitos também, mas eles necessariamente respondem pelo dia a dia da população. Quer dizer, a culpa é do Lula, a culpa é do Tarcísio, o mérito é do Romeu Zema, etc, etc. Os deputados que são igualmente eleitos, e usam dizer isso, eu fui eleito também, né? Aquela coisa toda, não é assim? Eles não têm responsabilidade política. Nos seus acertos e nos seus erros, eles não são cobrados por ninguém, pelo sistema eleitoral, que não é distrital. Então, os eleitores não conhecem os seus parlamentares, os parlamentares não sabem nem quem são os seus eleitores. Então, gera uma coisa esquisita, que é o nosso um pouco... Senhor Gastão, você gosta de mostrar livro para as pessoas? Sim. Esse Freios e Contrapesos aqui, que é um livro curtinho, de 150 páginas, merece ser visto por quem tiver interesse na análise dessa situação de perplexidade brasileira. Analisa aqui os três poderes, 1, 2, 3, nas suas características, nas suas interfaces e nas suas qualidades também. Claro. Né? É um livro curtinho. Do Gustavo Binnenboim, que Enfim, uma obra... Disseram aqui que fica bom mostrar livro para as pessoas e tal. Então esse é o meu de hoje. Livro de hoje, pronto. Porque tudo que eu estou falando está escrito aqui. Não, é evidente que, assim, é o que eu já comentei aqui sobre o último livro do Fábio Jambiage, né? Virou o livro de cabeceira da Dora Kramer. A Vingança de Tocqueville, que eu mais uma vez recomendo a leitura. Muita gente tem... O título é espetacular. Não, e o livro é espetacular. E as citações, lá na primeira página, ele faz 3 ou 4 citações, uma delas que me chamou muita atenção para nós que somos pais e avós, tá certo? É aquela frase do Oscar Wilde. Né? Não sou suficientemente jovem para saber de tudo. Mas esse livro do Fábio para mim, pessoalmente, a grande lição. Ele mostra claramente assim, que, do ponto de vista de macroeconomia, os problemas do Brasil são muito fáceis de serem resolvidos. Claro. Aliás, hoje teve uma entrevista excelente do Armínio Fraga. Longa entrevista. Que mostra, do ponto de vista econômico, os problemas do Brasil são triviais e fáceis de serem resolvidos. Agora, esses problemas, dentro do campo da política... aí eles se tornam impossíveis de serem resolvidos. Mas eu acho que o principal problema é o seguinte, é que nas eleições, os problemas do Brasil não são tratados. Aí que está a questão. São efeitos desses problemas que são tratados. Mas o problema, ninguém se preocupa, e não existe essa proposta, de colocar a questão na mesa, que foi como aconteceu. O Plano Real não elegeu o Fernando Henrique. Por quê? Porque a questão da inflação estava colocada e ele deu uma solução. Então isso gerou uma popularidade absurda. Gerou um efeito dessa ordem. Hoje você não tem isso. Então quando você chega na eleição, quem é que coloca efetivamente o problema que nós temos para poder resolver o problema fiscal brasileiro? Quem coloca? Lembre da eleição passada. O que Bolsonaro falava sobre isso? O que Lula falava sobre isso? Nada. 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 Ao contrário. Ficavam guerreando contra quem tinha uma posição coerente de que esse era o problema. Se você não reconhece o problema e não vai atacar o problema, não vai resolver ele nunca. Não tem como. E eu acho que se você tiver uma eleição em que os problemas sejam apontados, reais, nem todos, mas os principais, e o encaminhamento de solução, eu vou fazer isso, ou apontando para onde vai fazer, eu quero ver o Congresso, esse presidente eleito, quero ver o Congresso conseguir barrar essa iniciativa. Não vai barrar. Não vai barrar, porque aí você está num ambiente político. Ele não tem essa questão de prestar conta, mas existiu uma eleição que determinou isso. Você vê, por exemplo, o imposto de renda de R$5.000. Você acha que não vai ser aprovado na Câmara? Não vai ser aprovado. Claro. É promessa de campanha do Lula. Isso tem força. Isso tem força na hora de ser aprovado.
Porque isso tudo está na esfera política. Todos os políticos sabem, eu fiz promessa de campanha, eu tenho direito de tentar. Até a obrigação. Obrigação de tentar Não, é obrigação. cumprir. Obrigação de tentar cumprir aquilo que eu prometi. Então, eu acho que isso aí é uma questão do processo político. Eu acho que o erro está o seguinte: ninguém quer se aventurar a fazer o diagnóstico correto e apontar uma solução para aquilo. Não, é melhor não falar nada. Pedro Paulo, Agora- nós dois aqui que não somos candidatos a presidente, como o Armínio Fraga hoje também, é tão elementar, né? Você resolver a situação fiscal brasileira com 5 ou 6 iniciativas, não é medidas. Uma sobre subsídios, outra sobre os incentivos Fiscais. de Estão toda no mesmo maneira. plano, né? Outra sobre a questão do salário mínimo. Quer dizer, nem se discute que deva manter o salário mínimo em termos reais, quer dizer, acompanhando a inflação. Mas o ganho adicional ao Mas salário ganha salário como índice, né? como índice. É. Não, como ganho para Como os que salário, recebem, sim, como mas índice, como não. índice, para todo o sistema de aposentadoria, gera esse buracaço nas contas públicas, que é o aumento E que é progressivo. exponencial progressivo É das buraco despesas com progressivo. previdência social por força do mesmo erário. Agora, na verdade, o Márcio, é muito mais simples até, porque se você desvinculasse as pensões e aposentadorias do salário mínimo. Já era um grande avanço. Não, era o avanço necessário, É. porque aí você pode dar aumento real para quem está na ativa, mas você desvincula a quem é aposentado e pensionista não perde, porque vai vai manter. corrigir, vai manter a vida inteira e tal. E quem está trabalhando ganha lá os ganhos de produtividade, crescimento, aí é outra coisa. Então é até mais simples. Agora, politicamente, como todo mundo vai votar pela isenção, porque ajuda e põe dinheiro no bolso em um monte de gente, o Congresso não vai aprovar isso, porque na cabeça deles vai tirar dinheiro de um monte de gente. Eu sei, mas o Então, Fernando Henrique político, Cardoso, o problema é político. olhar para trás é uma coisa chata, mas em 98, em plena campanha eleitoral, o Fernando Henrique Cardoso, candidato à reeleição, fez uma manifestação de que estava na hora de consertar as finanças Isso. públicas. Custou-lhe alguns pontos, alguns votos, eventualmente e tal, mas ele honrou isso durante a campanha e depois de eleito foi duríssimo. Tanto que em 99, em vez de um decréscimo do PIB que estava previsto, houve um pequeno ganho. Por quê? Porque endureceu a questão. Era cambial, que era o negócio da correção do dólar, e nessa parte. Na verdade, das finanças públicas. o que até o Armínio foi importante nisso, ele flutuou o câmbio, que era uma coisa que era importante, já tinha passado aquele tempo de ancoragem das expectativas com o dólar, então ele flutuou o câmbio, fez a lei da responsabilidade fiscal cumprindo uma promessa de campanha do Fernando Henrique, e criou a meta de inflação, que é um instrumento já era usado por vários países, e implantou isso no Brasil, que deu muito resultado. Quer dizer, o tripé da estabilidade foi criado ali naquele momento. E funcionou perfeitamente. Perfeitamente. Agora, voltando para o nosso contemporâneo, o cotidiano, você está vendo que a questão do déficit hoje, ele se refere à dívida líquida, quer dizer, não estão computados os juros. A dívida primária. que chama. Primária, a dívida primária, onde não estão computados A os déficit juros. primário. O déficit primário. Não estão computados os juros. E aí, como é que você quer que o Banco Central baixe a taxa de juros se você tem que pagar o serviço dessa dívida? Se baixar a taxa de juros, não tem mais dinheiro para começar. O Entendeu? mercado de capitais não vai até financiar o As governo. pessoas falam muito como se o Banco Central o governo estabelece a taxa de juros que quer estabelecer. Não é assim. Qual a taxa de juros necessária para arrefecer ou para esquentar a economia, mas que os investidores estarão dispostos a te emprestar dinheiro. Claro. Porque se você põe baixo demais, ninguém vai te emprestar dinheiro. Aí não tem dinheiro. Não há essa liberdade toda que a população acha que tem. Isso sem falar, outro dia eu estava lendo aí, mas uma grande empresa que pretendia fazer investimentos no Brasil, né, relevantes, desistiu por conta da insegurança jurídica. Isso é um capítulo próprio do Mas Brasil. o Brasil insegurança é um lema, né? A questão da segurança jurídica é um problemático, né? A questão da segurança é em todos. Mas, Marcelo, eu estou ouvindo um recado aqui que é para a gente... Terminar. Você tá bom, você está mais perto aí da mesa.
Eu aproveito então a ensancha para lembrar vocês todos de assinarem o nosso canal, né, darem aquele like, aquele joinha, que é muito importante para a difusão aqui do nosso programa, recomendarem aos amigos e também aos inimigos, e mandarem também suas opiniões, seus comentários, que a gente leva em consideração. Agradecendo mais uma vez aqui a presença do nosso comparsa e companheiro Manel Tedim, e aguardando vocês semana que vem aqui do Não É Bem Assim. Uma partezinha ao que o Marcelo falou, nós estamos no YouTube ou no Spotify, ou não sei o quê, no canal My News. Isso. Para poder entrar e dar o like, você tem que ir lá. Senão fica assim, meio aéreo, como o Brasil.